Muito bem, nós vamos conversar agora com Eduardo Green, cientista político, professor da Getúlio Vargas. Estamos chegando, professor, bom dia, ao fim dessa segunda semana de campanha. Domingo agora tem um evento muito importante, né? O primeiro debate entre eles, entre Lula e Bolsonaro, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu queria que o senhor dissesse o seguinte inicialmente, num segundo turno, com voto tão decidido em tese, né? As pessoas tão pouco dispostas a mudar de opinião. O certo é viajar pelos estados onde eles já venceram e podem aumentar a vantagem e ignorar estados que consideram perdidos, ou vale a pena, por exemplo, para Jair Bolsonaro ir a Pernambuco, assim como pode valer a pena em algum momento do segundo turno para Lula ir ao Paraná ou a Santa Catarina, onde ele perdeu por larga distância para Jair Bolsonaro. É hora de jogar no próprio campo ou procurar o campo do adversário, professor? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bom que a gente vem na CNN só para responder perguntas fáceis, né? Mas vamos lá. Eu sei que há duas estratégias, porque temos que considerar, primeiro, que Lula está na frente. E uma vez que Lula está na frente, a sua possibilidade de aumentar a margem de votos que ele tem em relação ao Bolsonaro, ela segue com maior probabilidade. Ou seja, Lula hoje é a favorita, a despeito da eleição estar aberta. E nesse sentido, Lula precisa concentrar o seu esforço no Nordeste, o que ele tem feito, por ter palanque no segundo turno, com candidatos na Bahia, candidatos no Sergipe. Em Pernambuco, onde ele já teve uma larga vantagem de votos, não há nenhum candidato bolsonarista no segundo turno. Então, neste caso, está correta a estratégia do ex-presidente Lula de aumentar ainda mais a folga que ele já teve muito grande no Nordeste, o que deverá acontecer, inclusive. No caso da região Sudeste, a estratégia de Lula é buscar reduzir ao menos a diferença que ele teve de votos em favor, na verdade, a diferença de votos em favor do presidente Bolsonaro, sobretudo em São Paulo e no Rio, e manter a diferença em Minas. Feito esse cálculo, matematicamente Lula estará eleito presidente. E nesse sentido, Lula evita ir para a região sul, por exemplo. Você citou o caso do Paraná, mas Santa Catarina é um estado ainda mais favorável em relação ao presidente Bolsonaro, ou mesmo em relação à região centro-oeste, onde o agro é francamente favorável também ao presidente Bolsonaro. Então, nesse sentido, o segundo turno, campanha curta, é focar nos colégios eleitorais que possam matematicamente representar a vitória. No caso do presidente Bolsonaro, o caminho é um pouco mais pedregoso, porque ele precisa tirar votos do presidente Lula. Nesse sentido, ele precisa espalhar mais territorialmente a sua campanha. Ele tem uma tarefa ingrata, que é tirar votos de Lula no Nordeste. E ele precisa ir ao Nordeste tirar votos de Lula, como ele precisa aumentar a sua diferença de votos frente a Lula na região Sudeste. E, além disso, ele precisa também dedicar esforços para a região Sul e para a região Centro-Oeste. Ou seja, a tarefa de Bolsonaro é um pouco mais dispersa, vamos dizer assim, do ponto de vista da sua representação territorial, justamente porque ele precisa tirar pelo menos 4 milhões de votos, porque cada voto no segundo turno representa 2. Lula teve cerca de 6 milhões de votos a mais, Bolsonaro precisa tirar. Se a gente for fazer uma conta matemática meio de padeiro, vamos dizer assim, né, meio rápida, 368 mil votos por dia de Lula, para que ele possa vir a ser declarado vitorioso no segundo turno. Então, nesse sentido, o Lula tem, se é que dá para dizer assim, uma tarefa menos complexa. Bolsonaro, sim, tem uma tarefa muito mais árdua, porque ele precisa recuperar muito terreno. Então, ambos estão adotando aquelas estratégias que se fazem, se não corretas, Rafael, necessárias nesse contexto de segundo turno, dada a posição que cada um deles ocupa na disputa. Pois é, professor, mas aí isso é causa ou é consequência da gente ter duas pessoas que já ocuparam essa cadeira, né, a presidência da República? Porque a gente tem visto também, ao longo de toda, né, desde antes do início oficial da corrida eleitoral, barulhos paralelos tomando conta da discussão, né? É a segurança das urnas eletrônicas, são os institutos de pesquisa, é o voto religioso, é o voto das mulheres. Assim, a gente tem visto um ruído que não deveria ser o central, acabando tomando o centro das discussões mesmo. Isso é causa ou consequência da gente ter duas figuras que já passaram pelo cargo?
Eu acho, Stephanie, que isso é causa, infelizmente, de uma situação que tomou conta do Brasil nos últimos anos, de uma enorme polarização social que se traduziu para o ambiente da política. E nós sabemos que na sociedade nós temos pessoas que são adeptas de uma determinada religião ou de outra religião, pessoas que têm posições sobre o aborto a favor, outras pessoas que são contrárias ao aborto, pessoas que entendem que o papel da religião na política pode ser mais intenso, outras entendem que ele não deve ser misturado, não deve ser tratado de maneira conjunta. Isso, infelizmente, se traduziu para o plano da política. Então, hoje, a política brasileira, ela reflete essa situação que nós estamos vivendo na sociedade. Por isso que quem vier a ser eleito e presidir o país em 2023 terá uma tarefa enorme de buscar pacificar o país, que hoje está completamente dividido por qualquer critério que nós venhamos a adotar. E é nesse sentido que a gente acaba vendo, então, que as campanhas, sobretudo a do presidente Bolsonaro, transformou, como era previsto, essa eleição no segundo turno numa guerra santa. Por que razão? Porque a campanha, sobretudo do presidente Bolsonaro, aposta que o eleitor e a eleitora brasileiro são conservadores e conservadoras, e que os valores que ele professa, como o da família, a seu modo de ver o conceito de família tradicional, formado por homem e mulher, hierarquia do homem sobre a mulher, a defesa dos valores que são contra a ideologia de gênero, dentre outras questões que estão sendo vinculadas, tem justamente buscado demarcar esse campo de valores no momento no qual o que está em jogo não é a moral, não são valores religiosos, mas é a política, entendida a política como um momento no qual nós temos que debater propostas para o país. Mas, infelizmente, nós temos agora, assim, te respondendo mais diretamente, uma consequência dessa situação polarizada do ponto de vista social na política, que faz com que no segundo turno nós tenhamos um verdadeiro deserto de ideias, porque a campanha se transformou numa guerra santa. É normal que numa campanha de segundo turno candidatos busquem aumentar a rejeição do seu oponente, porque precisam aumentar a sua aceitação e reduzir o apoio do oponente, mas nesse ano em especial, nós estamos vendo um vale-tudo na campanha, sobretudo por parte do presidente Bolsonaro, que acaba dragando também a campanha do ex-presidente Lula para esse mesmo tipo de comportamento. Eu suspeito que em algum momento nesse segundo turno, esse tipo de campanha vai cobrar um preço, porque acho que em algum momento o eleitor, sobretudo aquele eleitor que ainda está indeciso, de classe média, ele vai ponderar isso e chegar à conclusão que o que está em jogo não é saber se nós temos alguém que é mais religioso ou não, mas é o que o país vai ter daqui para frente nos próximos 4 anos, no momento de enorme crise nacional e internacional. É isso. Professor, o senhor toca num ponto muito importante, dá o gancho aqui para o debate do próximo domingo, né? Nós estamos vivendo praticamente um dia da marmota, desde 2013, né? Quando começaram aquelas manifestações todas, aí aquela eleição de 2014 já extremamente polarizada, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Temer assume, Lula é preso, facada no Bolsonaro, briga com o Supremo, manifestação com pedido de intervenção militar, solta o Lula. Enfim, é uma coisa incontrolável e agora essa campanha, nesse tom aí a que o senhor se referiu, né? Quem reza mais, né? Quem Deus gostaria que vencesse a eleição, os negócios, né, que beiram o absurdo. Corre o risco de, no domingo, se os candidatos adotarem uma postura muito agressiva, como a gente imagina vai ser, né? Porque a campanha foi toda assim até agora, de eles afastarem mais as pessoas do processo, porque me parece, né? Claro, não posso falar aqui por todo mundo, mas há um certo cansaço desse ambiente, né, professor? Não, sem dúvida. Há um cansaço, eu diria que não há um certo cansaço. Há, com certeza, um cansaço. Porque qualquer pessoa que liga a TV, qualquer pessoa que escuta o rádio, vai na internet, observa que a campanha que vai decidir o futuro do Brasil nos próximos anos, e nesse caso não só dos próximos 4 anos, porque os projetos que nós temos hoje disputando a eleição são tão antagônicos que isso produzirá efeitos no Brasil para além do mandato do próximo presidente. E nesse sentido, o que está em jogo é muito sério para o Brasil. Então, rebaixar a campanha para uma escolha
um debate para saber quem é mais religioso, quem professa mais a fé, de fato empobrece não só a democracia, mas a política como forma de resolver conflitos na sociedade. Acho que no debate de domingo, nós tivemos uma amostra muito interessante do debate que houve na segunda-feira aqui no governo do estado de São Paulo, porque nós tínhamos um candidato bolsonarista que foi civilizado, debateu ideias, confrontou Fernando Haddad, foi confrontada por Fernando Haddad, e o debate transcorreu em alto nível, e o eleitor e a eleitora que assistiu pôde verificar que se trata, de fato, de dois projetos muito antagônicos. Acho que isso gera uma pressão para que Bolsonaro venha a ter um comportamento minimamente mais civilizado, digamos assim. Eu me refiro aqui ao presidente Bolsonaro porque ele tem se caracterizado por um enfrentamento muito mais agressivo nos debates, como aconteceu, por exemplo, no último debate da Globo, chamando o ex-presidente Lula de presidiário e outras questões de caráter pessoal muito pesadas, tanto é que Lula teve direito a vários direitos de resposta naquele debate. Então, a minha expectativa é que nós possamos minimamente permitir que o debate faça o eleitor ter informação sobre propostas dos dois candidatos. Porque até agora, do presidente Bolsonaro, não se tem a menor ideia do que ele quer para o segundo mandato. O ex-presidente Lula tem tentado apresentar algumas questões, mas também vem sendo puxado por esse rebaixamento da campanha. Acho que, se o debate insistir nessa pegada do enfrentamento mais agressivo, o eleitor e a eleitora não só vai ser prejudicado, vai criar um processo ainda maior de rejeição da política, o que é muito ruim para qualquer democracia, e acho que isso pode ter, sim, efeitos no comportamento, sobretudo do eleitor e da eleitora indecisa, no que diz respeito à abstenção, anulação ou do voto em branco no próximo dia 30. Domingo está logo ali, dia 30 também, né, professor? O senhor é sempre muito bem-vindo aqui para nos ajudar a entender todo esse momento complexo que vivemos. Conversamos com o Eduardo Grin, que é cientista político e professor da FGV. Muito obrigada. Obrigado, bom dia, Stephanie. Bom dia, Rafael. Bom dia. Bom dia, professor. São 7h.